Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que recebi, por esse honroso convite, para falar um pouco da minha carreira, mas com atenção voltada para quando eu fui convidado para ser Procurador-Geral de Justiça Adjunta Administrativa, quando era o Procurador-Geral, Dr. Jarbas Soares Júnior. Então, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui e tentarei colaborar da melhor maneira possível. Em 2004, o encontro com o Dr. Jarbas Soares Júnior, ele eleito e nomeado Procurador-Geral de Justiça. Eu tinha uma boa relação com o Dr. Jarbas, principalmente quando nos encontrávamos no campo, no Mineirão, porque nós dois somos atleticanos apaixonados. E encontrei com o Dr. Jarbas, eu me lembro como se fosse hoje, ele chegou para mim e falou: Paulo, eu assumirei a Procuradoria-Geral de Justiça, estou precisando de um nome para Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo. Pela sua experiência, você que conhece os servidores, você aceita? E aquilo encheu o meu coração de alegria, eu fiquei muito satisfeito, eu vi ali sendo realizado um sonho que eu tinha. Eu pensava em ser diretor-geral e estaria sendo guindado a Procurador-Geral Administrativo. Eu falei: Jarbas, eu te peço, por favor, 48 horas. Ele disse: mas qual a razão? Ele sempre me chamou de meu querido. Qual a razão, meu querido, de 48 horas? Assim, porque eu não faço nada sem antes ouvir minha família. Eu preciso de conversar com minha esposa, meus filhinhos são pequenos, naquela época, e eu também gostaria de ouvi-los, e ouvir também meus pais. Ele me deu o prazo, naquele mesmo dia à noite conversei com minha esposa, com os filhos, conversei com meu pai, todos eles ficaram muito felizes. Minha esposa sabia que seria um enorme sacrifício, e que iria sacrificá-la, mas aceitou. E no dia seguinte eu falei com o Dr. Jarbas: Dr. Jarbas, aceito. Então, foi assim que eu aceitei e comecei a ser Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo. Vale dizer, no final de 2004. Eu não tinha plena consciência do peso e da imensidão das atribuições e das competências, principalmente no pertinente ao orçamento. E eu me dediquei muito, estudei muito, mas eu tive grandes professores aqui dentro, e que foram justamente os servidores. Os servidores da área de finanças, de todas as áreas técnicas, eu sou muito grato a eles, porque todos, sem exceção, me ajudaram muito. E eu vi a necessidade de estudar o orçamento. Do primeiro dia ao último dia, vale dizer, de 2004 até 2008, na verdade 2009, que eu fui depois procurador administrativo também, com o procurador-geral seguinte, o Dr. Alceu, eu estudei muito o orçamento. E quando eu comecei a entender do orçamento, eu fiquei impressionado com uma falha existente na estrutura do nosso orçamento. Eu percebi que nós tínhamos vários imóveis que eram alugados. E isso então enchia o grupo de despesa de custeio. O custeio era muito elevado, e é uma verba muito difícil de se conseguir nas negociações administrativas junto ao Executivo. E o nosso investimento era zero. O nosso Procurador-Geral, Dr. Jarbas, ele já veio convicto da necessidade de termos sedes próprias. E Dr. Jarbas, ele sempre foi isso. Sempre foi assim, muito convicto daquilo que ele queria. E muito pé no chão. Quando eu comecei a conhecer do orçamento, eu tive uma reunião com o Dr. Jarbas, e falei: Dr. Jarbas, o nosso orçamento é zero em investimento. Eu lembro como se fosse hoje, que na rubrica de investimento, nós tínhamos algo próximo a 20 mil reais. Eu lembro ainda, que quando nós fizemos o apanhado daquilo que se pagava de aluguel, era assustador.
E eu perguntei ao Dr. Jarbas: Dr. Jarbas, gostaria do seu apoio na reunião que ocorrer com a Secretaria de Gestão, Secretaria de Planejamento e de Gestão. Eu gostaria de perguntar à senhora secretária e mesmo ao secretário da Fazenda, quais são os valores que o Ministério Público destina ao Executivo através de suas várias ações: crime organizado, combate à sonegação fiscal, e o que é dado de retorno para nós? E isso despertou, de fato. Olha, é um grande volume que é destinado ao Executivo. É necessária a contrapartida para nós. E houve o acolhimento, na época, dessa ideia pelos secretários de Planejamento e Gestão e também da Fazenda. Nós começamos, então, a mostrar também para esses secretários o valor que era gasto em custeio com os aluguéis e o que seria economizado caso tivéssemos as nossas sedes próprias. E era muito importante também, as sedes próprias vai além de ter o promotor num lugar próprio. É necessário ter uma visão diferente, e essa visão toda a equipe tinha. A casa do cidadão. A casa do cidadão local. Ali é a sede própria. E eu tinha, naquela época, uma equipe que trabalhava ao meu lado. Nós tivemos a CAP, eu vou declinar nomes aqui, a exemplo do Dr. Jairo. O Dr. Jairo foi um grande companheiro. A visão que ele tinha e ainda tem de administração. O Dr. Jairo Cruz, ele sempre esteve à frente. E Dr. Jarbas, ele teve a felicidade de falar: Paulo, você assumindo a Procuradoria Administrativa, quanto às sedes próprias, você terá ao seu lado duas pessoas. Dr. Jairo Cruz Moreira e Dr. Badini. O Badini vai gerenciar essa parte das sedes próprias, o Dr. Jairo dará o apoio necessário aos promotores de justiça e, quando for o caso também, lógico, aos procuradores. E com isso nós conseguimos montar então uma equipe que havia uma sintonia maravilhosa. Nós não tínhamos hora para chegar aqui ou para sair. Quando numa ida para Brasília, o Dr. Jarbas, no avião, chega para mim e fala: Paulo, a segunda sede do Ministério Público será aquele prédio ao lado. Ponha isso que eu vou conseguir. E eu falei assim: Jarbas, mas o nosso investimento, a rubrica está muito vazia ainda. Eu falei assim: deixa comigo, vamos olhar. Com aqueles argumentos que eu falei lá atrás, né, que era necessário investimento, que era necessário ter um retorno em razão do trabalho desempenhado pelos promotores de justiça, o Executivo, então, ele começa a alimentar essa rubrica nossa de investimento. Conseguimos o valor, conversamos na época com o vice-governador, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, doutor Anastasia, e o governador Anastasia, ele chega, consegue baixar o decreto de desapropriação, o preço foi extremamente justo, era uma visão dele, ele como professor de Direito Administrativo, não poderia ser diferente. Mas vinha um grande desafio: como desocupar o segundo prédio do Ministério Público, essa segunda sede aqui, na Álvares Cabral. Ali havia várias empresas e 2 grandes fundos de pensão com muito poder. E foi necessário, então, a conversa, o diálogo com cada um, respeitando as necessidades de cada um. Basta imaginar, eu, dono de uma determinada empresa, instalado num imóvel, da noite para o dia sai o decreto desapropriando. Está certo que o preço foi justo, mas para aquele empresário, para aquele administrador, a surpresa foi muito grande. Então nós começamos um trabalho de conscientização. Todos eles, sem exceção, pediram prazo de permanência e para todos, sem exceção, houve a concessão de um prazo razoável.
Eu lembro que para determinado fundo de pensão, mais precisamente para a Forluz, ela ocupava na segunda torre aqui do Ministério Público, da Procuradoria, 4 andares. E fez uma reforma ali, foi feita uma reforma imensa nesses 4 andares. Naquela época, foram gastos mais de R$1 milhão para essa reforma. E o presidente, então, falou comigo: doutor Paulo, como que eu saio agora? Eu terei que entrar com uma ação contra o Estado de Minas Gerais para me ressarcir. Porque no caso aqui, embora para o imóvel o preço possa ser justo, para o investimento que houve não o é. E assim, eu falei: o que seria então ideal para o senhor? E chegamos a um acordo, né, dele poder ficar aqui então 6 meses sem aluguel. E ele aceitou de bom grado. Os demais diretores também aceitaram. E com isso nós ganhamos. Com o investimento que foi feito, onde é hoje a Procuradoria-Geral Administrativa, né? Onde é hoje a Superintendência de Finanças, todos os andares totalmente equipados. Posteriormente veio a terceira torre, que também foi com a mesma dificuldade, né? Mas já havia se concretizado para o Executivo essa necessidade. O Ministério Público tem que ter sede própria. O meu nome é Luciano Badini, sou promotor de justiça desde junho de 1993, quando ingressei no Ministério Público de Minas Gerais. Iniciei minha carreira pela comarca de São Francisco, no norte de Minas. Eu me recordo claramente que na campanha para Procurador-Geral, gestão que começaria em 2005, mas na campanha nós rodamos o estado todo, né? Vários colegas acompanhando o então candidato a Procurador-Geral, Jarbas Soares Júnior. E era curioso, porque nós fazíamos essas reuniões, evidente, até hoje é assim, mas fazíamos essa reunião com os colegas das comarcas. E uma demanda sempre muito reiterada, um pedido reiterado que nós tínhamos, era de estruturação do Ministério Público, era de ou aluguel, ou de aquisição, ou de construção de sedes para o Ministério Público, porque o espaço nos fóruns tinha ficado muito pequeno. Havia uma preocupação muito grande em relação a isso, porque os juízes, e legitimamente tinham todos os motivos para isso, pediam esses espaços, que eram espaços que estavam faltando até para, por exemplo, ampliar, criar uma segunda vara na comarca, ou uma terceira, uma nova vara na comarca, criar um novo serviço que era necessário, enfim. A estrutura do judiciário cresceu. E, naturalmente, o Ministério Público já ocupava um espaço, que era um espaço pequeno, mas um espaço necessário para essa ampliação das estruturas dos fóruns por todo o estado de Minas Gerais. E nós ouvimos isso de uma forma muito reiterada. Pois bem, com a escolha do Procurador-Geral, a sua posse, me recordo claramente que nós passamos o Procurador-Geral nos chamou para uma reunião, aí toda a equipe da Procuradoria-Geral de Justiça, e nós começamos a trabalhar nos projetos estruturadores do Ministério Público. Quais seriam os projetos estruturadores daquela gestão? E um deles erigiu, assim, naturalmente daquelas reuniões, daquelas conversas, reuniões seguidas, longas, estudos que foram realizados, mas era o projeto estruturador das sedes próprias. Havia uma necessidade do Ministério Público iniciar um processo de construção das sedes próprias, já dizia o Procurador-Geral Jarbas Soares Júnior. Nós precisávamos ter uma identidade. O Ministério Público precisava ter uma cara, uma identidade institucional. Além da questão do espaço físico, havia essa preocupação do Procurador-Geral, de toda a equipe, de que nós tivéssemos uma identidade, que um cidadão comum ele fosse até uma determinada cidade e soubesse que ali era a sede do Ministério Público. Esse foi o nosso foco inicial. Nós trabalhamos com uma equipe, faço o registro, maravilhosa de engenharia e arquitetura, maravilhosa, fantástica, e essa equipe trabalhou duramente, sempre aí com um apoio fantástico do Paulo Cansado, que era o nosso Procurador-Geral Adjunto Administrativo, fantástico do Jairo Moreira, que coordenava a Central de Atendimento às Promotorias,
meus queridos amigos até hoje. E eu me recordo claramente que nós fizemos um estudo muito complexo de todas as demandas, de os imóveis que o Ministério Público tinha no Estado. Foi um calhamaço, era um documento extenso. E esse documento extenso nós depois passamos a trabalhar e transformamos esse documento extenso de informações, realmente era muito grande, num planejamento, num projeto. E aí nós definimos quais seriam as prioridades para que fossem construídas as sedes próprias. Havia um planejamento, havia os requisitos para a construção da sede própria. E isso foi feito. Naturalmente não foi célere, tudo isso demanda tempo, mas nós tínhamos um planejamento. E se você tem um planejamento, você tem os critérios objetivos para a definição das prioridades. E assim foi feito. Paralelamente a isso, que foi esse trabalho de planejamento, nós tivemos o trabalho da equipe das sedes próprias, da equipe de engenharia e arquitetura, maravilhosa equipe. E nós tínhamos essa ideia, criar uma identidade funcional onde pudéssemos ter uma sede com identidade funcional. Evidente, você vai ter uma sede em Ouro Preto, um prédio histórico, você vai preservar o prédio histórico, você não vai utilizar ou amoldar ou customizar aquela sede para adaptar a uma imagem do Ministério Público, ao formato do projeto do Ministério Público. Isso nós sabíamos que nós não faríamos, mas nós precisávamos de um projeto com identidade. E além dessa identidade, nós precisávamos de um projeto que fosse modular. Eu me lembro que essa era a expressão que a gente usava. É evidente que nós sabíamos que as demandas que seriam atendidas naquele momento histórico, dos promotores ou das promotoras de justiça e do cidadão daquelas comarcas, elas cresceriam ao longo do tempo. Então todas as sedes foram construídas ou foram pensadas com a possibilidade de uma verticalização ou horizontalização. Nós precisávamos crescer e sabíamos que precisaríamos crescer. Hoje essa é uma realidade, já estamos tendo que verticalizar ou crescer no sentido horizontal algumas sedes do Ministério Público. E o projeto estruturador, o projeto arquitetônico foi muito feliz. É lindo, primeiro o projeto é muito bonito. Um projeto de linhas retas, mas com aquela torre vermelha e com as inscrições do Ministério Público em todas as sedes. Nós queríamos que fosse assim. Nós queríamos que um cidadão que saísse de Uberlândia e fosse até Santa Vitória, ele soubesse que a sede de Uberlândia é do Ministério Público, assim como a de Santa Vitória, que tem o mesmo formato, apesar de comarcas de porte diferentes naturalmente. Então essa era uma preocupação. Esse trabalho foi feito, foi aprovado pelo Procurador-Geral o layout daquelas sedes, que até hoje tem sido seguido. E me recordo, e tenho que fazer esse parênteses para contar uma história que eu acho que marcou, nós fomos, eu, Procurador-Geral Jarbas Soares Júnior na época, nós fizemos uma visita, nós tivemos um encontro, uma reunião, não me recordo se foi um encontro regional, mas em Juiz de Fora. E me lembro que no retorno a Juiz de Fora, o Jarbas falou, olha, eu queria muito passar para ver a sede de Congonhas, que estava no início de construção, tinha acabado a parte de fundação, iniciamos a segunda etapa ali. Eu falei, eu quero ir nessa sede, eu quero ver como é que está esse trabalho lá. Era um sábado, me lembro disso, um sábado pela manhã. E estávamos nós no carro, não me recordo se mais motorista, mais alguém, e eu não me recordo exatamente quem, mas eu sei que nós entramos por Congonhas e nós não sabíamos exatamente, eu tinha ido na sede naturalmente, mas não me lembrava a localização exata. Nós não tínhamos essa tecnologia de hoje, evidente. Então a tecnologia era perguntar e pedir informações, é isso que nós fazíamos, né? E tinha uma senhora extremamente humilde, simples, estava passando e nós encostamos no carro e perguntamos para ela, né, porque eu e o Jarbas perguntamos e com muito jeito, falou assim, olha, evidente que nós não falamos de Ministério Público, uma senhora humilde, o Ministério Público não era uma instituição conhecida como ela é hoje. Então nós perguntamos, falou assim, a senhora por um acaso se lembra, sabe, onde que tem uma casa aí que está sendo construída, os promotores, parece que é aqui perto, os promotores, aqueles que fazem júri, me lembro da gente ter falado assim, o pessoal que faz o júri, eles vão ter uma casa aqui, uma sede, a senhora sabe me dizer onde que é? E a senhora olhou para a gente no carro e disse assim, falou assim, os senhores estão querendo saber onde que é a sede do Ministério Público? Onde é a sede que o Ministério Público está construindo? Aí nós falamos sim, olha só, segue aqui, dobra à direita que é logo ali. Ali nós percebemos que esse era o caminho. A gente estava conseguindo forjar uma identidade do Ministério Público através das sedes próprias. As pessoas passavam a identificar naqueles prédios
aquele era ainda um prédio incipiente, mas ela sabia que ali teria um prédio do Ministério Público. Foi para nós motivo de muita alegria poder participar da equipe da Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta Administrativa na gestão do Dr. Jarbas Soares Júnior. Naquela oportunidade, o Procurador-Geral Adjunto Administrativo era o Dr. Paulo Cansado Moreira, que também foi para mim um grande professor e um grande líder, e com ele eu aprendi muito a exercer não só as funções de membro do Ministério Público, mas também como uma pessoa melhor, e devo a ele esse meu aprendizado aí de carreira e de ser humano também. Quando a gente foi convidado a exercer a função, na primeira versão, vamos dizer assim, da Central de Atendimento às Promotorias, foram 3 diretrizes que me foram passadas pelo Dr. Paulo Cansado, que me chamaram a atenção e ainda me motivaram ainda mais a aceitar o desafio. O primeiro era o respeito aos colegas e o acolhimento das demandas que aportavam na nossa unidade. Havia uma dificuldade da Procuradoria-Geral de Justiça a responder aquele contato direto com os membros, especialmente lotados no interior. E a Procuradoria Adjunta Administrativa ela cuidava normalmente dos assuntos macros, a Diretoria-Geral cuidava de assuntos internos da Procuradoria, execução daquelas atividades, e no dia a dia carecia realmente de um espaço para o diálogo e para o recebimento das demandas e o trabalho de interlocução dessas demandas com atendimento às promotorias de justiça. Então, a vertente do acolhimento e do respeito aos colegas, para mim, pesou muito na escolha que me foi feita e especialmente no meu aceite de poder participar desse projeto. Também me foi dito naquela oportunidade pelo Dr. Paulo que havia uma outra diretriz que era muito importante, que era os critérios objetivos, que era atender aos promotores de justiça, às promotoras de justiça, aos procuradores, às promotoras, sempre com critérios isonômicos, de modo a justificar as decisões administrativas, sempre pautadas no profissionalismo e na impessoalidade das decisões administrativas. Além disso, falando das decisões administrativas, o Dr. Paulo sempre que nos deu sempre o apoio nas decisões tomadas, mas sempre nos orientava a que as decisões tomadas tinham que ser sustentáveis. Nós não podíamos trabalhar com improvisos e dessa forma é que a gente ficou bastante motivado com o convite e com a possibilidade de participar da Central de Atendimento às Promotorias, e foi para nós uma alegria muito grande poder estar com o Dr. Paulo, Dr. Jarbas, e aprendi muito, inclusive, com os atalhos aqui da burocracia, vamos dizer assim, da Procuradoria-Geral, no sentido de conferir maior agilidade ao atendimento dos pedidos. Falando do projeto Sedes Próprias, eu participei muito de perto desse projeto em 2 momentos muito interessantes e um pouco distintos. No primeiro momento, eu participei como coordenador da Central de Atendimento às Promotorias, a CAP, e lá o grande desafio era racionalizar as demandas e tornar elas otimizadas no sentido de atender e dar o retorno ao colega, especialmente com a satisfação daquela demanda que chegasse para nós aqui na Procuradoria-Geral. E quanto ao projeto Sedes Próprias, a interface da CAP era muito grande, porque o encerramento da sede própria não se dava com a entrega do edifício, ou com a negociação do lote, ou mesmo com o recebimento de doações pelos prefeitos municipais, que muitos interessados doavam terrenos para a Procuradoria-Geral, ou com a identificação de imóveis que eram inicialmente destinados à residência de promotor de justiça que teve a sua destinação alterada. Foram facilitadores que nós encontramos e oportunidades para que as sedes fossem implementadas. Mas uma vez implementada e construída a sede, a nossa atividade na Procuradoria-Geral Adjunta Administrativa, ela não se encerrava. Era aí que a CAP entrava, porque tínhamos que contar com serviços de levar luz à sede própria, levar persiana, mobiliário, computadores, segurança, enfim, garantir que aquela sede fosse sustentável do ponto de vista conjuntural da Procuradoria-Geral. Era como se um pequeno edifício da Procuradoria-Geral estivesse funcionando e ali, obviamente, teriam que ter todas as condições para que o trabalho fosse seguro, eficiente, acessível ao cidadão principalmente, e que pudesse dar respaldo à atuação do Ministério Público em todos os quadrantes do nosso Estado. Este foi um momento importante da CAP, de participar e conseguir conciliar as sedes próprias com o atendimento ordinário da Procuradoria-Geral de Justiça.
Depois, anos mais tarde, eu pude realmente gerenciar a pasta do projeto Sedes Próprias e naquele momento já contávamos mais ou menos com umas 50 sedes e haviam outros desafios, e um desafio muito importante era a questão da conservação das sedes, a questão da manutenção das sedes. Então era necessário fazer pintura nas sedes que tínhamos, era necessário servir de jardinagem, enfim, havia toda uma estrutura que deveria funcionar para que a sede continuasse de forma sustentável, funcionando, atendendo bem ao cidadão e gerando a possibilidade da instituição se apresentar cada vez de uma forma melhor. O projeto Sedes Próprias ele atingiu uma maturidade muito interessante no âmbito da nossa instituição. A nossa primeiro núcleo, vamos dizer assim, Sedes Próprias, que tinha os primeiros engenheiros, arquitetos, ele se transformou nessa época, nesse segundo momento, numa superintendência. Nós tivemos a oportunidade de levar para essa superintendência também um núcleo de segurança patrimonial, que ele era vinculado à COPLI, que era a Coordenadoria de Planejamento e Segurança Institucional, e nós entendemos que a parte que envolvia o Corpo de Bombeiros, especialmente, deveria ficar vinculada ao projeto Sedes Próprias, não só para garantir a segurança das sedes, mas também para otimizar a apresentação de projetos, enfim, para que aquilo tivesse um fluxo mais eficiente, que evidentemente pudesse funcionar da forma mais segura possível. Então, foi um momento muito especial das Sedes Próprias e a gente pôde, naquele momento, fazer até o lançamento de um selo e de um livro dos 10 anos de funcionamento das Sedes Próprias. Foi muito interessante. Eu trouxe aqui até um exemplar que eu resgatei. A gente fez a publicação desse livro na época com o Dr. Carlos André, que era o procurador-geral adjunto, procurador-geral de Justiça e que também tinha participado do projeto e era entusiasta do nosso projeto. As Sedes Próprias, ela significou para nós uma mudança de apresentação da nossa instituição. A nossa instituição, ela realmente ela precisava dessa aproximação maior com o cidadão, ela precisava ter essa identificação maior com o destinatário dos nossos serviços, e isso tudo foi confirmado anos mais tarde com o planejamento estratégico nacional do Ministério Público e também com o planejamento estratégico do nosso Ministério Público de Minas Gerais, porque o grande objetivo do planejamento estratégico em todos os ministérios públicos era que a instituição fosse reconhecida como aquela instituição transformadora da realidade social positivamente, que é uma instituição que pudesse receber as demandas do cidadão e dar vazão àquelas demandas da forma mais eficiente possível. E ser reconhecida passa por ter uma identidade, por ter uma apresentação, por ter uma cara, por ser acessível e poder estar realmente à disposição do cidadão mineiro na consecução das nossas finalidades e missão constitucional do Ministério Público Mineiro. Então, para mim, o projeto Sedes Próprias tem um significado muito grande na minha carreira e no aprendizado e nesse amor institucional que nós levamos pelo nosso Ministério Público de Minas Gerais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a lembrança do meu nome pelo convite de estar aqui agora, nesse momento tão bonito do nosso Ministério Público. E eu me sinto honrado de, em algum momento, por um pequenininho tempo, poder ter sido feito parte dessa importante instituição que é exemplo para nós de Minas Gerais. E aconteceu, então, que eu liguei para o Dr. Jarbas, que era o procurador-geral, e marcamos uma reunião. E aqui estive com ele e fiquei impressionado como uma pessoa tão jovem era tão compromissado com o correto e tão preparado para aceitar desafios. E o interessante é que uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir à área de recursos humanos que me mandasse o perfil de todos os funcionários de nível superior que tinham aqui na casa. E me surpreendeu muito. Encontrei aqui economistas, engenheiros, o pessoal da área de recursos humanos, as pessoas que trabalhavam na biblioteca, todo tipo de pessoa com um cabedal de cursos e de expertise muito grande. E eu então imaginei que com essas pessoas a gente poderíamos começar a pensar nos projetos. Como dividir o trabalho. Esse é o primeiro ponto, divisão do trabalho.
essas pessoas assumiram devagarzinho aqueles compromissos assumidos com os projetos. Eu estou falando muito em projeto porque a palavra projeto é muito importante e realmente na área do Ministério Público, da Justiça, ela não acontecia muito. Agora sim, vamos pensar em projetos. Sedes próprias, por exemplo, esse projeto que era muito importante, como que a gente faria? Então, primeiro nós levantamos assim, o que existia no Ministério Público nesse campo, o que faltava e como que a gente poderia chegar lá. E nós desenhamos um projeto muito bonito, muito prático, muito competente, né? Fui muito bem aceito pelo Dr. Jarbas e a sua equipe e fizemos um trabalho tão bacana, tão bonito, tão profissional, que é exemplar em termos de Ministério Público do nosso Estado. E mesmo depois que eu saí, essa pequena semente que nós ali plantamos deu resultados tão magníficos, tão grandiosos, que hoje eu posso dizer a vocês o seguinte: o Minas Gerais teve sempre o melhor banco de desenvolvimento do Brasil. E eu acredito que hoje tem, sem dúvida nenhuma, talvez o melhor Ministério Público de nosso país em termos de organização, competência e compromisso com o nosso Estado, os nossos cidadãos. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público a oportunidade de participar desse projeto de resgate da história das nossas sedes próprias, desse projeto tão interessante que marca notadamente a história do Ministério Público de Minas Gerais nos últimos anos.